Graça, misericórdia e paz da parte do Senhor Jesus aos irmãos, irmãs, pastores, pastoras. Estamos mais uma vez aqui, hoje é segunda-feira, o nosso podcast semanal sobre as ministrações da semana, respectivamente terça e quinta-feira. Né? Essa é sempre uma oportunidade que temos juntos darmos uma explanação, linhas, ideias, para que o pregador e ou a pregadora possa preparar o seu sermão. Como sempre dizemos, o podcast não é o sermão, é apenas uma matéria de apoio, de ajuda. Para os que gostam de usar, temos que não gostam, não precisam, não há problema nenhum. De uma forma geral, esperamos que o podcast ajude aos irmãos e irmãs. Se você fala amém, maravilha de Deus, é uma grande oportunidade. Estamos na 23ª semana desse tema, estamos ministrando o tema geral, nunca desista, prossiga, né? É o tema que nós estamos usando desde dezembro, começo de dezembro, e se Deus permitir, vamos até final de julho, para agosto, talvez agosto um pouco mais, porque setembro tem um impacto de profetas, impacto de profetas é o final profético, quando a gente já vem pensando no próximo, além da consagração ministerial que temos, né? Como sempre falamos, aqui está a nossa agenda do dia. Eu vou falar da agenda daqui a pouco, o podcast de quinta-feira, para não ficar repetitivo todas as coisas, né? Estamos usando. Sempre colocamos o acompanhamento da nossa presença, da liderança. A linha pretinha é os cultos, as traços dividindo aqui ao meio são os meses, e aqui a linha, depois da linha tracejada vertical, é da mês de maio. Já estamos chegando aí no meio de mês de maio, né? Chegando já ao final do mês de junho, ao meio do ano de 2025. Parece que começamos ontem, mas já estamos, o tempo não para, né? Vai adiantando, as coisas vão acontecendo. Então a linha preta são os cultos e a linha azul, vermelha, perdão, são a EBFD. Acompanhamos de perto, né? Entendemos que a presença é essencial, né? Também aqui do lado, deixa eu só tirar para facilitar os que porventura querem ver, né? Do lado aqui é a presença por ministério. Isso, claro, para o consolidador e a consolidadora acompanhar seu ministério, como está o nível de presença, como está o nível de participação do seu ministério, né? Então, isso aí nós ajudamos de alguma maneira os pastores e pastoras também na gestão do seu ministério com relação à presença no culto, como temos mencionado. Também sempre deixamos a palavra de reflexão, eu não vou ler de novo, estamos chegando no impacto de profetas, faltam aí desde praticamente junho, julho, agosto, 3 meses. Temos sentido a falta de muito e nós não iremos consagrar, com exceção os que têm justificativa, doença, trabalho, né? As pastores com excesso de falta, de ausência, alguns, repito, trabalho, estudam, estão em dificuldades, mas tem alguns que sumiram, né? Então, fique ligado. Essa semana eu vou mandar a presença completa para os irmãos pastores, né? Não venha, se no pastor não tem justificativa, não venha com essa ideia de querer consagrar. Gente que nem pisa no culto da igreja, nem vem mais na igreja, aparece esporadicamente quando não está doente, com exceção, não trabalha, perdeu a motivação e a gente já vem anos e anos insistindo, né? E não há mais interesse. E deixa eu dizer uma coisa para você que Deus tem falado muito comigo. Líderes que não têm interesse pela obra de Deus não ajudam, eles emperram o ministério, eles atrapalham, eles são pedras de tropeço no ministério. A obra não cresce por causa do desinteresse, da falta de vontade, de desânimo dessas pessoas. Então, elas não ajudam mais o ministério, né? Porque lamentamos, amamos, falamos isso com maior amor e apreço, mas também temos responsabilidade com a obra e com o ministério. Se eu pense nisso, o impacto de setembro, vamos estar consagrando nossos pastores e pastoras, aqueles que querem ter um discípulo de profeta, sua grande maioria, se não a totalidade, animados, prontos para exercer o ministério, e outros também que vão surgir, que a obra do Senhor não é minha, não é sua, é dele,
e ele traz, claro, as pessoas que ele escolheu. Você que vai ao culto, não deixe de preencher sua presença. Sempre dizemos, não há crescimento sem participação. Participe e produza para o reino. Não é para pastor, não é para a sua igreja. A igreja é o instrumento, o veículo de Deus para servirmos a Deus. Nós não servimos a Deus fora da igreja, nós servimos, o Senhor construiu a sua igreja. Entre outros propósitos e objetivos, o Senhor construiu a igreja para eu exercer o ministério. Fico feliz com aqueles irmãos e irmãs em qualquer área da igreja estão atuando, principalmente na obra do Senhor. Isso, então, você que vai à igreja, não deixe o culto, não deixe de marcar sua presença. Sua presença é fundamental. Nossas programações da semana, temos agora a oficina de casais, dia 17 e 18, estou uma grande expectativa, um grande momento. Temos dia 23 e 24 a conferência em Balos, na comunidade, na igreja, na igreja da Sharp, pastora Ross Kelly, pastor Eric. Dia 26 a 31 temos a Santa Convocação e a Santa Consagração, no dia 26 e a 31, aquela semana de consagração. Quando eu não estou na igreja, as pessoas esquecem, não sei porquê. No dia 30 a 31, em primeiro, grande congresso de mulheres, uma grande programação. Não é só para mulheres, para homens, eu sei, mas que a maioria serão as mulheres, mas alguns homens com certeza estarão lá. Dia 6, nosso Nefão, mais um Nefão. O Nefão tem recebido o feedback de algumas, não na totalidade. Vou até fazer uma pesquisa de feedback, mas alguns têm me mandado mensagem. Tem sido uma experiência, um momento de confraternização. Depois a gente come, estudamos a palavra. É momentos nossos da liderança maravilhosos. Dia 13, 14 e 15 eu vou sentar com o Bruno, com a liderança. Está marcado um congresso de jovens de junho. Dia 20 de junho, reunião ministerial. Aqui no mês de maio não está marcada a reunião ministerial. Eu vou avaliar a agenda para ver se a gente marca que precisamos estar, ter essa reunião. Dia 20 de junho, reunião ministerial. E dia 27, 28 e 29 de junho, já estamos de junho falando, às 48 horas de ação, também esse mês, ainda antes do final do mês, vamos estar reunindo sobre o aniversário da igreja. 33º aniversário da igreja, né? Queremos discutir um pouquinho com a marcha, uma série de fatores que queremos nos preparar. Essas são as principais programação da igreja, se não perder. Já falei, oficina de casais, não há mais vagas. Eram 30 vagas, foi programado porque tem, pelo menos hoje, apareceram mais 7, 10 casais querendo participar. Não tem mais vaga. Por que, pastor? Porque a comida foi feita para 30, toda a preparação, os mimos, né? Que chamam mimos, né? As atividades foram programadas. Vamos ter uma outra agora, vamos ter outra oficina e vamos ter um momento que vamos avisar no Seminário de Casais em agosto, provavelmente. Um dia de lazer fora de Manaus, aí na Estado do Banco. Pouco estivemos lá no sábado, vou deixar o Ministério de Casais mencionar isso, né? Eu preparo em agosto, mas queremos fazer alguma coisa em junho. Vamos avaliar para juntos fazermos. Então, aqueles que se inscreveram, né, estejam lá no sábado, às 18 horas, e o domingo é aberto para toda a igreja, é a parte, mas o grande dia vai ser na sábado, e o domingo vai me emendar com a ministração de pastores e casais que vão estar conosco aqui apreciando. Cartaz do Seminário de Mulheres, cartaz do Seminário de Conferência de Embalos, né? Eu vi aqui algumas pessoas que estarão lá, que estiveram, né? Outras pessoas não dá para conhecer aqui. Deus abençoe, vou ver se estarei lá, pelo menos para prestigiar. Pastores, eu peço sua ajuda. Se o seu NEFES não foi inscrito, pastores, a preocupação é abrir NEFES, ampliar o discipulado e a consolidação. E eu não sei se todos os NEFs foram. Está no boletim da igreja. Nesse QR Code já fiz o teste, também dá para ler. Se você faça um movimento no seu ministério, se tem NEFs que não foram inscritos, se tem NEFs sendo aberto, desculpe.
para escrever o seu nefes. Nós temos até agora 50 aqui, está a relação, dê uma olhada depois, com cuidado, né? Vou te botar aqui a foto aqui do lado para até para você não atrapalhar, para você que vai ver, dê uma olhada aí se seu nefes está escrito. Tem aqui 50 até agora. Nossa meta é 100. Temos 100. Nossa, sinto que a gente tem mais. Mas eu não conheço todos. Eu queria, até no segundo semestre, começar a visitar alguns nefes, botar na minha agenda pelo menos 2 vezes por mês, uma vez por mês. Eu ia algum nef, escolher um nef desse e eu ir lá participar. E, claro, se me permitirem trazer a palavra, né? E ajudar o nefes de alguma maneira para poder ver, prestigiar e motivar os que estão realizando nefes. Dê uma olhada, um carinho na relação, para que você possa nos ajudar. Esse é o objetivo da igreja. A nosso Vivendo o mês, já está definidas as datas. Desse podcast eu vou mencionar. Quinta-feira eu não vou. O próximo podcast está marcado dia 19/7. Vai ser no Ministério da Pastor Eric e Pastora Rosquela, aí na Chácara. Teremos marcado dia 19, estaremos o dia inteiro evangelizando. Vamos almoçar lá e à noite vamos ter culto de evangelista, pregação da palavra. O nosso pastor, vamos trazer pastor de fora, temos quase 100 pastores e grandes pregadores da palavra de Deus, podem pregar. E as outras, e o terceiro, e quarto, e o quinto, o último, vai ser dia 11/10, lá na base do Ramal, no Preto da Eva, do pastor Otoniel. Estaremos lá, vivendo o mês, um dia todo voltado para o evangelismo. E contamos, claro, com a sua participação. Nosso tema: nunca desista, prossiga, tendo a família como um projeto divino indissolúvel. Deus tem movido o nosso coração e vamos continuar defendendo os pensamentos de Deus pela palavra de Deus sobre a família. E o tema de quinta-feira é: aprenda a amar a sua esposa, o seu esposo. Eu tentei um pouquinho de spoiler, mas aqui só está algum direcionamento. O pregador, com certeza, a pregadora, lendo a palavra, né, vai nos trazer grandes menções de Deus, de edificação às nossas vidas, nesse sermão de aprenda a amar a sua. Por que é aprenda, pastor, ao pregador? Que isso é uma palavra de digressão rápida. Porque o amor, o melhor amor é aquele que é desenvolvido. É aquele que nós nos empenhamos. E é aquele que nós trabalhamos. Se eu acredito em amor à primeira vista, acredito. Mas nem da maioria dos casos, se eu pudesse me atrever, 99% é a primeiro amor, o amor à vista. O verdadeiro amor, ele precisa ser trabalhado e desenvolvido por isso. Eu preciso aprender a amar. Também o amor tem uma série de outros fatores, alguns eu vou mencionar, outros não, nem tenho a pretensão. Mas acredito que Deus vai usar o pregador e a pregadora e ele vai se debruçar na palavra e Deus vai trazer a ele a revelação da voz de Deus. Efésios 5:33. Se quiser mais ler textos, fique à vontade. Eu vou ler só os 33 como referenciado a palavra de Deus. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo. E a mulher trate o marido, ou ame. Aqui a minha tradução diz: trate o marido com todo o respeito. O ame também. Outras traduções têm: ame também o seu marido. Que o Senhor Jesus abençoe o meu, o seu, nosso coração ao ler a palavra. O capítulo 5 de Efésios é uma das partes mais conhecidas e apreciadas do Novo Testamento. Nele, o apóstolo Paulo escreve para a igreja de Éfeso, ou a igreja de Efésios, sobre como devemos viver. Estou falando do capítulo, de modo geral, como seres humanos, como pessoas, e como devemos nos comportar diante de uns dos outros, como deve ser o nosso relacionamento. Se você lê o capítulo, e aconselho ao pregador a ler e reler quantas vezes for necessário o capítulo todo, embora você não vá pregar sobre o capítulo todo, mas a ideia do texto, dentro do contexto, fala exatamente sobre isso. Ele dá instruções específicas
sobre como os homens e as mulheres devem tratar uns dos outros quando ele se relaciona e ele fala e ele ensina sobre o casamento. Não tire de vista que, embora parece-nos que o apóstolo Paulo não estava vivendo com a sua esposa no momento, ou parece que depois que aceitou Jesus, não sabemos se ela morreu, se ela deixou por causa do ministério, não entendemos, não temos isso na Bíblia, mas ele era casado e ele sabia a vivência do casal. E isso ele mostra no livro de Efésios como o esposo. E aí o pregador pode até relacionar alguns aspectos que eu não vou mencionar, até porque não tem nesse pequeno espaço e não é a ideia disso aqui. Este versículo também, o versículo que lemos, o 5:33, tem sido usado por muitas gerações como guia para um relacionamento de casal, de casamento, de família. Que o apóstolo Paulo define pelo Espírito Santo e pela revelação da palavra como deve um casal viver para construir o verdadeiro amor, como disse ele mesmo em Colossenses, como vínculo maior da perfeição. Ele tem um significado profundo e oferece um bom conselho para aqueles que desejam uma boa relação com seu cônjuge, com a sua esposa e com seu esposo. Algumas versões dizem companheiros, não existe isso na Bíblia, companheiro. Essa é uma linguagem, acho que você já viu falar muito sobre essa expressão, né? Uma linguagem woke, é um pensamento americano, no impacto eu mencionei rapidamente, mas um dia eu vou falar sobre essas ideias woke, a ideia de unificar, uniformidade, de respeitar, de inclusão fora da Bíblia, de relacionamento do mesmo sexo. Isso é a ideia woke, companheiro. A Bíblia fala esposo e esposa. E esse texto, ele tem esse significado, porque ele nos ensina, nos orienta como eu devo e como você deve ter um bom relacionamento com seu esposo. Aconselho de novo o pregador a ler todo o texto. E o que precisamos para amar o nosso esposo e para amar a nossa esposa. Além disso, Paulo também diz que a esposa deve reverenciar, respeitar, amar o seu marido. Isto significa que a esposa deve mostrar ao seu marido respeito, gratidão e que ela deve ser obediente aos desejos e às orientações, tendo o esposo como o cabeça, né? Não é para o marido mandar na mulher, xingar a mulher, maltratar, mas ele é o cabeça. E nós aprendemos sobre liderança que sobre liderar e comandar não significa ser Hitler, ser bruto, tratar mal, se mostrar como dono final, não, negativo. Um bom líder sempre trará a participação dos seus liderados. Um bom esposo líder sabe ouvir a sua esposa, sabe dividir com ela todas as suas necessidades. Isso é importante para manter a harmonia, embora não seja. E a felicidade no relacionamento do casal que deseja obedecer à ordem divina. A ordem dentro do casamento é que o homem seja o cabeça. E para que o relacionamento seja desenvolvido, é importante que os cônjuges, o homem e a mulher, entendam e vivam os princípios orientativos da palavra de Deus. Senão, a vaca vai para o brejo. O texto de Efésios fala sobre como os casais podem fazer para ter um relacionamento saudável e duradouro, permanente, até que a morte separe, quando os princípios desse relacionamento são seguidos. Ele nos lembra que o amor é o fator mais importante do relacionamento e que devemos tratar o nosso esposo ou esposa
com maior respeito. Não é só a esposa deve tratar o esposo deve tratar a esposa com o máximo de respeito e o máximo de reverência, respeitando quem é. E se ela for uma mulher de Deus bíblica, ela vai entender que mesmo tendo um marido como cabeça e líder, ela sabe se posicionar dentro desse relacionamento para construir um lar, um relacionamento de amor entre o esposo e a esposa. Se seguirmos este conselho, certamente nos ajudará a construir um relacionamento longo e feliz, tendo como base o amor de Cristo dentro do relacionamento. Com todas essas orientações, deixa claro que o casamento é um grande desafio, há desafios. É singular, é um grande desafio. Sim, porque para o homem tomar a posição de Deus dentro do casamento e para a mulher tomar a sua posição verdadeira dentro do casamento, é para os cônjuges, principalmente nesses dias que se fala da emancipação da mulher e de que o homem não deve respeitar a sua esposa, um grande desafio a viver debaixo das orientações e ditames da palavra de Deus. Senão, te repito, a vaca vai para o brejo. Ao homem e à mulher que desejam viver o ministério de Deus, porque o casamento é o ministério. Jesus fala isso em Mateus, não botei aqui. Se o pregador e a pregadora quiser ler, leia Mateus, capítulo 19, quando ele fala sobre o divórcio e a indagação sobre o divórcio. E Jesus fala que o casamento é um grande ministério. Ao homem e à mulher que deseja viver o ministério de Deus, do santo casamento, deve seguir as orientações da Bíblia. O casamento precisa ser desenvolvido ao lado da pessoa que amamos, da pessoa que entendemos que é a vontade de Deus e que temos por ela um sentimento profundo e dentro da vontade de Deus, para que o mesmo casal cumpra o seu propósito e cumpra o plano divino, como eu mencionava ontem, com relação ao casamento. Por isso, Paulo diz: portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate o marido com todo respeito, entendendo a sua posição. Aprenda a viver como casado. Viver como casado ou casada, devemos aprender os princípios que regem o casamento, para que ele dê certo, ele prossiga, ele funcione e sejamos felizes neste mundo. Este é o propósito de Deus. Então, alguém poderia fazer: o que devemos fazer para que o casamento seja construído em amor? O casamento dê certo, funcione dentro do nosso tema. Aprenda a amar o seu esposo. Aprenda a amar só. Primeiro, aprenda a amar o seu esposo, ou o meu esposo, a minha esposa, a amar a minha esposa. Aprenda. Como é que se aprende a amar a sua esposa? Aprenda a conhecê-la, a entendê-la, mesmo que ela seja completamente diferente de você, mesmo que ele seja completamente diferente de você. Você vai aprender a amar a sua esposa. Preciso aprender a amar, a construir o sentimento de amor. Segundo, amar é fazer o meu esposo feliz, ou a minha esposa feliz. Isso deve ser o propósito meu do esposo e o propósito da minha esposa. Lembra que eu falei ontem? Muita gente que você pergunta no casamento, o que você espera do casamento? Ela diz, eu ser feliz. Ele diz, que eu seja feliz. Mas o verdadeiro propósito de amar é eu fazer, é eu trabalhar para minha esposa ser feliz. Do lado de lá, a minha esposa irá trabalhar para eu ser feliz. Isto é,
Os dois estarão trabalhando para serem felizes. E aí o amor é construído. Amar é fazer o seu esposo feliz. Isso deve ser o seu propósito da esposa e do terceiro. Para um casamento de amor e ser feliz, amar é aprender a renunciar em muitas condições de minha vida em prol do meu casamento. Eu sei que uma dificuldade muito grande que alguns casais têm é que quando ele casa, ele quer continuar a vida de solteiro. E ela quer continuar a vida de solteira. Ela quer ir para onde ela acha que deve ir sem dar satisfação. Ele quer continuar empinando papagaio, jogando bola sem dar. Não funciona assim. Quando nós casamos com alguém, nós temos que aprender a ceder espaços, a renunciar. Muito do que eu fazia, muito do que ela fazia. Escute o que eu estou lhe dizendo. Não existe amor no casamento e não existe casamento sem amor. E para ser construído o amor no casamento, eu tenho que aprender a renunciar. Isto é, ceder um pedaço da minha vida, do que eu acho que deveria ser certo, para que a minha esposa tenha participação. E ela precisa ceder um espaço da vida dela, que ela achava que não podia ceder, para que eu tenha participação. E os dois juntos renunciando, irão aprender a desenvolver o amor. Quarto, amar é querer trabalhar para que o meu casamento dê certo. Não existe durabilidade de casamento se eu não trabalho em prol dele, se eu não me esforço, se eu não me empenho, se eu não pratico, não tenho atitudes de homem e de mulher casado. Para o meu casamento existir o amor e perdurar, eu preciso trabalhar, investir no meu. Coisas que eu achava que não eram importantes, elas precisam se tornar importantes. Principalmente se meu cônjuge, a minha esposa e meu esposo gostam disso. Quinto, para eu durar no casamento e aprender a amar. Também amar é aprender a amar o Senhor e servi-lo com toda. Não existe amor que não seja construído diante da presença de Deus. Como é que é construído o amor quando eu trago Deus para dentro do meu casamento? É quando eu sirvo o Senhor, aprendo a servir o Senhor junto com a minha esposa, na obra e no trabalho. Quando eu e a minha esposa trabalhamos juntos em prol da igreja, da obra do Senhor. Vocês não imaginam o poder do amor. Quando o casal descobre e desenvolve que servir ao Senhor é o caminho mais curto para a perduração e duração. Não esqueça que aprendemos a amar quando conhecemos verdadeiro o Senhor e aprendemos a servir de todo o coração com as nossas vidas e com aquilo que temos, dinheiro, talentos, bens, nós investimos juntos. Não esqueça em nenhum momento, se não aprendermos a amar ao Senhor, servindo, não saberemos demonstrar a essência de aprender a amar a minha esposa e a Deus. 1 João 4:9 diz: nós amamos porque Ele nos amou. Por isso, aprenda a servir a Deus, para você aprender a amar a Deus e a amar a sua esposa e seu esposo. Se você não ama a Deus, você não aprenderá a amar a sua esposa. Poderá ter sentimentos físicos, sexos, mas amá-la do jeito que ela é ou ele é, você não vai aprender se não aprender a amar e servir o Senhor. Por fim, isso explica tanta coisa que acontece em nossa vida. Não amamos nosso esposo porque nós não aprendemos a amar e servir. Eu só vou aprender a amar quando eu aprender a amar o Senhor e a minha esposa. Maravilhas, palavra maravilhosa. Deus abençoe o pregador, a pregadora. Deus abençoe sua vida. Volto já já para a ministração podcast.